Olá, gente. Meu nome é Roberta Almo. Eu sou aluna da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e esse é o vídeo do projeto Estímulo de hoje. O assunto é a amnésia, sendo a continuação do nosso vídeo anterior sobre a memorização. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre os tipos de memória que nós temos e, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre a amnésia. Então, o que é a amnésia, os tipos de amnésia e também os diferentes fatores que podem levar alguém a ter uma amnésia. Bom, existem diferentes tipos e classificações de memória. Então, a gente pode citar a memória sensorial, que serve para reter informações que nos chegam pelos sentidos, né? Então, a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. A gente tem a memória de curta duração, que é quando o nosso cérebro entende que a informação que está recebendo é importante, então ele transfere da memória sensorial para a memória de curta duração. E a gente tem a memória de longa duração, que é quando ultrapassa os dois primeiros, né? Então a informação ela pode ser guardada no espaço de longa duração, né? Então é aquele espaço que a gente não esquece, né? Dentro da memória de longa duração, a gente tem mais três divisões. Então a gente tem a memória de processo, que é a parte da memória de longa duração onde é guardada a informação sobre processos que a gente sabe executar. Então andar, falar, usar o computador, por exemplo. A gente tem a memória semântica, que é onde o nosso cérebro pega o que está armazenado na memória de longa duração e formula as nossas ideias, os nossos conceitos, né? E por fim, a gente tem a memória esporádica, que é a parte da memória de longa duração que nos permite recuperar os episódios vividos no passado, né? Então, são as lembranças, digamos assim. A amnésia, o que ela é? Ela está relacionada com a capacidade de guardar e relembrar informações. Então, ela pode ser classificada como amnésia parcial ou amnésia total, dependendo da gravidade da situação que a pessoa se encontra, né? A perda da memória, ela pode resultar de várias coisas, como o uso de algumas substâncias, né, o envelhecimento, algum transtorno mental, acidente, lesão e até mesmo pelo uso de alguns medicamentos. Então, todos esses fatores, eles podem prejudicar nas áreas responsáveis pela formação e harmonizamento da memória. Se você não assistiu o vídeo passado sobre a memorização humana do canal, então é melhor você voltar lá e assistir para você entender um pouquinho mais sobre o vídeo de hoje. Bom, a amnésia, ela pode ser retrógrada, então é aquela amnésia para eventos antes do evento que causou a amnésia, né? Então você esquece tudo antes. E a amnésia anterógrada, que é a amnésia para eventos após o que causou a amnésia. Então você esquece tudo depois. Além disso, dependendo da causa da amnésia, a gente também tem mais três divisões. Então, a amnésia temporária, permanente ou progressiva. A temporária é como a que ocorre, por exemplo, em um traumatismo craniano, né? Então, é aquela perda temporária realmente da informação, mas que depois pode ser recuperada aos pouquinhos, né? Geralmente, por exemplo, num acidente de moto, onde o motoqueiro bate a cabeça muito forte, né? Ele esquece por algumas horas o que aconteceu, mas depois ele vai se lembrando. A permanente é como ocorre, por exemplo, após um AVC. Então, a pessoa, ela de fato perde algumas memórias e elas não podem ser recuperadas, né? E temos a progressiva, que é a que ocorre quando envolvem distúrbios, né? Que causam a degeneração do cérebro, né? Como, por exemplo, a doença do Alzheimer. Então, a pessoa, com o tempo, ela vai esquecendo cada vez mais coisas, né? É algo que vai se intensificando com o tempo. A amnésia, ela ocorre quando há uma falha de algum dos sistemas cerebrais responsáveis pela memória, né? Como já mencionado, a amnésia ela é decorrente de algumas situações. Então, o uso de algumas substâncias, como no caso do álcool, em altos níveis no sangue, faz com que o hipocampo deixe de funcionar adequadamente, atrapalhando o registro e o harmonizamento dos acontecimentos. Isso faz com que as pessoas tenham a chamada amnésia alcoólica, podendo ser essa amnésia anterógrada ou retrógrada. Lembrando que o hipocampo é o local de harmonizamento da memória temporária. No caso do envelhecimento, alguns processos se intensificam, né? Como, por exemplo, a morte celular, né? A morte dos neurônios, a hipotrofia neural, né? Então, uma diminuição desses neurônios, ou então a diminuição na substância branca, né? Que realiza o transporte de sinais neurais, né?
o que causa a diminuição da síntese proteica nas células nervosas, né, na qual resulta na diminuição da síntese do RNA, né, o que resulta em um quadro de hipertrofia neural simples ou pigmentar, né, que é um dos sintomas desse quadro clínico são os lapsos de memória ou dificuldade em aprender novas coisas. No caso de um acidente ou lesão, o cérebro ele normalmente sofre um dano considerável. Então, o choque, né, com o impacto, diversos grupos de neurônios eles são destruídos ou danificados. O que interfere, né, diretamente nas sinapses, né? Na aula passada a gente viu que as sinapses elas são essenciais, né, para a nossa memória também. Então, dessa forma, os impulsos nervosos dos neurônios destruídos, eles são perdidos, o que explica o esquecimento de algumas informações. Já os neurônios danificados, eles podem ou não se recuperar, o que explica a recuperação na memória que muitas pessoas apresentam após um trauma ou acidente. E também a gente tem a amnésia decorrente de um distúrbio, né? Por exemplo, aqui a gente mais relaciona é o Alzheimer, né? Então, quando a gente fala de perda de memória, na maioria das pessoas já vem a palavra Alzheimer, né? Então, nos casos de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa progressiva, ela é causada pela morte de neurônios, né? Devido ao acúmulo de algumas placas extracelulares de material denso, feitas de peptídeos fibrilares, né? Que consistem em plaquinhas insolúveis que se formam e interferem nas sinapses cerebrais. Então, isso, querendo ou não, atrapalha na comunicação entre os neurônios. Ou então, outra causa disso, né, pode ser a formação de emaranhados neurofibrilares da proteína tau. Essa proteína, quando sofre algumas reações químicas, acaba formando emaranhados fosfofibrilares tóxicos, né, que causam a morte dos neurônios, né. Então, ambas as causas, elas foram determinadas pela neurociência, né, e elas causam o que a gente chama de Alzheimer, né. Então, com a morte dos neurônios, ocorre uma série de sintomas, né, como a falha na memória, né, esquecer nome de pessoas, objetos, mudanças comportamentais, então agitação durante a noite, com sintomas, déficits espaciais, né, então dificuldade em reconhecer ambientes familiares, por exemplo, entre outros sintomas, né. Então, é muito importante a gente enfatizar que o Alzheimer, ele não é especificamente a perda de memória, né? São uma sequência de sintomas, né? Então, desde mudanças comportamentais, né, até outros quadros, né, que fazem parte dessa doença. Então, esse foi o vídeo de hoje, sobre neurologia. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. Até mais, pessoal!